Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, para tratarmos da obra de Allan Kardec, especialmente esse laboratório que Allan Kardec nos trouxe, que é a Revista Espírita. Eu aqui sempre me ajeitando, você deve estar sem esse cara não para no lugar, né? Mas vamos lá, trabalhando da melhor maneira possível. E hoje vamos tentar responder uma curiosidade que muitas pessoas têm, especialmente para quem ingressa no movimento espírita, para entender o que é uma reunião mediúnica. Muitas vezes as pessoas acham, nossa, reunião mediúnica é o patamar maior, talvez o lugar que mais as pessoas querem. No geral, realmente, o maior desejo de muitas pessoas é participar da reunião mediúnica, e mal sabem o que é, na prática, uma reunião mediúnica. E justamente nesse patamar, a gente tem aí um exemplo muito interessante, que é um artigo de dezembro de 1860 da Revista Espírita, chamada A Educação de um Espírito. Bom, eu gosto de trazer o artigo, ler e comentá-lo, porque eu acho que a gente saboreia melhor todas as ideias que Kardec nos trouxe a partir daí. Então, nesse artigo, Kardec diz o seguinte: um dos nossos assinantes, cuja esposa é uma ótima médium e escrevente, o que hoje a gente chama de psicografia, não pode, apesar disso, comunicar-se com parentes e amigos, porque um mau espírito se interpõe e intercepta, por assim dizer, todas as comunicações que lhe causa viva contrariedade. Ou seja, nós temos ali um espírito que a incomoda, um espírito que a impede de exercer o livre direito de se comunicar com outras pessoas. E o que Kardec coloca? Notemos que há aí uma simples obsessão e não subjugação, porque a médium absolutamente não é enganada por esse espírito, que, aliás, é francamente mau e não procura esconder o seu jogo. Ou seja, temos um espírito que a atrapalha e ela percebe a influência desse espírito, prejudicando-a de alguma forma. Continuando. Tendo pedido nosso conselho a respeito, dissemos-lhes que não se livraria dele nem pela cólera, nem pelas ameaças, mas pela paciência, que ela precisava dominá-lo pelo ascendente moral e buscar torná-lo melhor pelos bons conselhos, que é o encargo da alma que lhe foi confiado e cuja dificuldade lhe será meritória. Ou seja, não adianta você brigar, não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta se irritar. Na verdade, é isso que eles querem. Então, o ideal é realmente você mudar de atitude e ir para uma outra situação, porque, na verdade, o próprio Kardec coloca diversas vezes que você vence a obsessão na medida que eles desistem de nos obsediar. E aí, continua o Kardec. Segundo o nosso conselho, marido e esposa empreenderam a educação desse espírito, e devemos dizer que se conduzem admiravelmente e que, se não conseguirem, nada terão de que se censurar. Extraímos algumas passagens dessas instruções que damos como modelo no gênero, porque a natureza desse espírito nela se desenha de maneiras características. E numa reunião mediúnica é o que mais acontece. A tentativa de trazer esses irmãos em condições difíceis para que se inspirem no amor, deixem de lado projetos de vingança, deixem de lado o ódio e procurem ir para outro caminho, que é o caminho, eu diria assim, caminho da luz. E que caminho da luz é esse? É o caminho do amor, é o caminho de se desvencilhar de todas essas maldades. Lembrando que a gente está no Natal, a gente precisa, né, geralmente, esse momento de fraternidade fica mais evidente. E aí, o que que nos diz aqui? Primeira pergunta. Para que sejas mal assim, é preciso que sofres? E o espírito responde: sim, eu sofro. E é isto que me faz ser mal. Danadinho, né? Como diria o Marcelo Tassi. E aí continua o Kardec, essas pessoas. Jamais sentes remorso do mal que fazes ou procuras fazer? E a resposta: não, jamais tenho remorso. E sinto prazer com o mal que faço, porque não posso ver os outros felizes sem sofrer. Uma pausa. Isso não é padrão, tá, gente? Cada espírito é atendido de um jeito. Mas nós temos espíritos realmente que sentem prazer na maldade. E, a princípio, não tem um vínculo vingativo, que muitas vezes é o que acaba movendo alguns irmãos nessas condições. Mas aí nós temos um espírito nessa condição um pouco mais complicada. Continuando.
Não admites, então, que você possa ser feliz com a felicidade alheia, em vez de encontrar felicidade em sua desgraça? Jamais fizeste tais reflexões? E a resposta do Espírito: jamais as fiz. E acho que tens razão, mas não posso não posso fazer o bem, eu sou. E aí, nessa reticência, substituem as garatujas, ou seja, se xinga, obstinações em que o Espírito não quer ou não pode escrever uma palavra. Ou seja, ele hesita, porque já se sente melindrado de alguma forma de ser agressivo. Continuando. Mas, enfim, não queres escutar minha experiência, experimentar os conselhos que poderia te dar? E a resposta: não sei, porque tudo quanto me dizes me faz sofrer ainda mais, e não tenho coragem de fazer o bem. Isso é o objetivo nosso nas reuniões mediúnicas. Tentar essas irmãs que estão aí prejudicando e mostrar que é possível ser feliz, sair desse caminho que só traz sofrimento, pois o espírito continua mantendo o círculo do ódio. E aí continua. Ora, prometes-me ao menos tentar? E a resposta do espírito: oh, não, não posso, porque não cumpriria a promessa e, por isso, seria punido. Ainda é preciso pedir a Deus que me mude o coração. Ele começa aí a impor condições para mudar de atitude. E aí, esse casal vira para ele. Então, oremos juntos. Pede comigo que Deus te melhore. E o espírito responde: digo-te que não posso, sou muito mau e agrada-me fazer o mal. Então está ali resistente. Mas continua. Mas realmente querias fazê-lo a mim? Eu não considero como um mal real as tuas mistificações, que, por certo, até aqui nos têm sido mais úteis que prejudiciais, pois serviram para a nossa instrução. Assim como vês, perdes o tempo. Então, qual foi a estratégia desse pessoal? Em vez de dizer que está sofrendo e que esse sofrimento acaba trazendo isso, mudou de perspectiva. Mostrou que essas situações constrangedoras que esse espírito provoca serviam de lição. Não serviram simplesmente para, assim, trazer mais dor, admitir a dor, não. É mudar de atitude, até porque, no geral, quando o espírito está ali, ele está percebendo apenas as mensagens a partir do próprio médium, não é por simplesmente por si só. E aí continua, responde o espírito: sim, eu fiz tanto quanto posso, e se não faço mais, é porque não posso. Continua, aí pergunta um casal: que é o que te impede? E a resposta: o teu bom anjo da guarda e tua Maria, sem o que verias o que sou capaz. E aí, quem é Maria? Que esse espírito falou. Segundo a observação que Kardec colocou aqui, Maria é o nome de uma jovem que eles evocam em vão e que não pode se manifestar por causa desse espírito. Vê-se, porém, que pela resposta mesma do espírito, que se ela não pode manifestar-se materialmente, não deixa de lá estar, assim como o anjo da guarda velando por eles. Este fato levanta um sério problema, o de saber como um mau espírito pode impedir as comunicações de um bom, até porque nós temos muitas vezes essa sintonia mais forte entre esse médium e esse espírito não tão bom assim. Continua Kardec. Ele impede as comunicações materiais, mas não pode opor-se às espirituais. Como assim? Lembremos que nós temos a intuição, e essa intuição todas as pessoas têm, independentemente se é médium ostensivo ou não. Continua Kardec. Não é o mau espírito mais poderoso que o bom. É o médium que não é bastante forte para vencer a obstinação do mal e que deve se esforçar por vencê-lo pelo ascendente do bem, melhorando-se mais e mais. Deus permite essas provas em nosso benefício, para a gente se tocar, para a gente superar, para a gente vivenciar e se conscientizar de qual é o melhor caminho. Continua Kardec. Continua o casal. Então, o que me farias? Responde o espírito. Eu te faria mil coisas, umas mais desagradáveis que outras. Eu te faria. Aí, o casal volta. Vejamos, pobre espírito, jamais tens um gesto generoso? Jamais tens um só desejo de fazer algum bem, ainda que fosse um vago desejo? E a resposta: sim, um desejo vago de fazer um mal. Não posso ter outro. É preciso que ores a Deus para que eu seja tocado, pois do contrário continuarei mal, com certeza. Continuo insistindo nisso. Aí vem essa pergunta, que é muito comum também nas reuniões mediúnicas. Então, crês em Deus? E a resposta dele:
Não posso deixar de crer, já que me faz sofrer. Uma pausa. A gente não costuma, às vezes, perguntar se crê em Deus, mas pergunta se teve alguma forma de espiritualidade, de religião, que é um caminho que a gente pode utilizar para despertar o espírito, que dificulta, por exemplo, a gente tem muita afinidade com o cristianismo, mas pode ser um espírito muçulmano, pode ser um espírito candomblessista, pode ser um espírito umbandista, pode ser um espírito de ateu, pode ser um espírito judeu, pode ser um espírito budista, com alguns que eu já recebi em reunião mediúnica. Continuando. Então, já que acreditas em Deus, deves ter confiança em sua perfeição e em sua bondade. Esse é o casal dizendo para esse espírito. Deves compreender que ele não fez suas criaturas para botá-las à desgraça. E se são infelizes, é por sua própria culpa e não pela dele. Mas que elas sempre têm meios de melhorar e, consequentemente, de chegar à felicidade. Que Deus não fez suas criaturas inteligentes sem objetivo, e que esse objetivo é fazer que todas concorram para a harmonia universal, a caridade e o amor ao próximo. Que a criatura que se afasta de tal objetivo perturba a harmonia, e ela própria é a primeira vítima a sofrer os efeitos da perturbação a que deu causa. Olha em torno de ti e acima de ti. Não vês espíritos felizes? Não tens o desejo de ser como eles, já que dizes que sofres? Deus não os criou mais perfeitos do que tu, como tu talvez tenha sofrido, mas se arrependeram e Deus lhes perdoou. Tu podes fazer como ele. E aí o Espírito responde: começo a ver e a compreender que Deus é justo. Eu ainda não tinha visto. És tu que me vens abrir os olhos. E aí, o casal aproveita. Então já não sentes o desejo de melhorar? E o espírito? Ainda não. Gente, isso é muito comum mesmo nas reuniões. Aí continua aqui. E olha que esse aqui é de 1860, mas século XXI nós temos espíritos, às vezes, até mais reticentes do que esse. Mais resistentes ainda. E aí continua. Continua o casal. Espera que isto virá, eu espero. Disseste à minha mulher que ela te torturava enquanto te invocava. Crês que podemos torturar-te? E ele responde: não, bem vejo que não. Mas não é menos verdade que sofro mais que nunca. E vós sois causa disto. Por que será? E aí, a observação. Interrogado quanto às causas do sofrimento, Kardec fala, um espírito superior respondeu: a causa está no combate que ele trava consigo mesmo, malgrado o seu. Sente algo que o arrasta para um melhor caminho, mas resiste a essa luta que vai sofrer. Quem vencerá nele, o bem ou o mal? Perguntam a esse espírito superior, ou mais elevado do que eles ali. E aí, esse espírito responde: o bem, mas a luta será longa e difícil. É preciso ter muita perseverança e devotamento. E aí continua, casal. O que podemos fazer para que não sofrais mais? E a resposta: é preciso que olhes a Deus para que me perdoe, ele diz as últimas letras, e, e continua assim, que ele tenha piedade de mim. Lembrando que, no geral, isso é feito atualmente pelo diálogo, pela fala, e não pela escrita. Mas é interessante esse registro, porque muita coisa que a gente vê aqui nas reuniões mediúnicas atualmente a gente tem também. Aí o casal insiste: então, olha conosco. E o espírito responde: não posso. E aí o casal pergunta: disseste que tem que crer em Deus, pois que ele te faz sofrer. Mas como sabes que é Deus que te faz sofrer? E aí ele responde: ele me faz sofrer porque sou mau? O casal pergunta, insiste: se é verdade que julgas ser Deus que te faz sofrer, deves reconhecer nisso o motivo, e não podes imaginar que Deus seria injusto. E ele responde: sim, creio na justiça de Deus. O casal retoma a palavra: disseste que nós te abrimos os olhos. Verdade ou não, o certo é que não podes dissimular a verdade do que te dizemos. Ora, quer tenhas tomado conhecimento de tais verdades antes de nos conheceres, ou por nosso intermédio, o essencial é que as conheças. Hoje, o grande negócio para ti é tirar partido delas. Dize, pois, francamente, se a satisfação que experimentas em fazer o mal não te deixa nada a desejar. E aí o espírito responde: desejo que meus sofrimentos acabem. Estudo, eles não acabam nunca. E o casal pergunta:
Compreendes que depende de ti eles acabarem? E ele finalmente responde: compreendo. O casal continua. Em toda uma existência corpórea, te entregaste sem reservas às más inclinações, como parece que fazes agora? E aí responde o espírito: convém saberes que sou mais imundo que uma fera. Sou um miserável e fez tudo até reticências. Não tenho saber o que foi que escrevi. E aí, outra pergunta. Eu ou minha mulher te fizemos algum mal? Tens alguma coisa a lamentar de nós numa outra existência? E a resposta: não, eu não. Está aí a questão necessária que a gente precisava falar. Não necessariamente a obsessão está ligada a uma vingança. Pode ser alguém que se aproveitou por afinidade, porque parece ter sido este caso aqui. Mas, continuando. Continua o casal. Então dizem que por que encontras mais prazer em te encarniçares contra gente inofensiva como nós, que te queremos bem, em vez de contra gente má, que talvez sejam ou tenham sido teus inimigos? E aí tem de estar. Eles não me causam inveja. E aí Kardec observa, esta resposta é característica. Pinta o ódio do mal contra os homens que sabem serem melhores que ele. É a inveja que o cega e que, por vezes, o impele a atos totalmente contrários aos seus interesses. Acontece o mesmo aqui na Terra, onde, frequentemente, o maior dano de um ser humano aos olhos de certas pessoas é o seu mérito. E aí passamos para a próxima pergunta. Eras mais feliz na Terra do que agora? E a resposta: ó, sim. Eu era rico e de nada me privara. Pimba na gorduchinha, como diria o Marçal. Foi direto ao ponto. O materialismo ali gaçando. Continuando. Continua o espírito. Cometi baixezas de toda sorte e fiz de todo o mal que se pode, quando se tem dinheiro e miseráveis à disposição. Ou seja, ele abusou do poder que o dinheiro pode lhe fornecer. E aí o casal pergunta: por que me pedias outro dia para que te deixasse tranquilo? E o espírito responde: porque não queria responder às perguntas que me dirigias, mas estou à vontade por me evocares e queria sempre escrever, porque o tédio me mata. Uma pausa. Kardec já tinha mencionado sobre isso também. O tédio talvez seja o pior dos males para qualquer espírito desencarnado. Eles precisam estar em atividade. Por isso que ninguém descansa depois que morre. E aí continua o espírito. Não sabes que o que é estar continuamente em presença das próprias faltas e dos próprios crimes, como eu estou. Isso sim é que é o verdadeiro inferno. Não é o fogo. Próxima pergunta que o casal dirige ao espírito. Que impressão experimentas à vista de uma ação generosa? E a resposta dele: experimento despeito, gostaria de aniquilar. Ou seja, ele tem ódio de fazer o bem, porque ele viveu no egoísmo. Daí, essa conexão que eles sentem com esse casal. E a última pergunta. Durante sua última existência corpórea, jamais fizeste uma boa ação, fosse qual fosse o móvel, ou seja, fosse qual fosse o motivo? E a resposta do espírito: fiz por ambição e orgulho, jamais por bondade. Ou seja, se ele teve alguma atitude boa, foi para que conseguisse prestígio. Não foi para conseguir o bem dessa pessoa que ele, de repente, gostaria de prestigiar. E ele coloca: por isso, não me foi levado em conta. Ou seja, a bondade que ele teve jamais foi bondade, foi por ambição ou por orgulho, exatamente para poder se manter nessa situação ali. Agora, uma observação que eu acho muito importante. Kardec coloca: essas conversas se prolongaram por várias sessões e se prolongam ainda neste momento, infelizmente, sem resultado muito sensível. Não é em uma reunião, muitas vezes, que se resolvem situações. Às vezes são necessárias várias reuniões de conversas para que esse espírito consiga, um espírito só consiga mudar de atitude. Continua. Outros são mais fáceis, mas esses são alguns. Às vezes basta a aproximação para perceber que a situação está um pouco diferente. O espírito já percebe e muda de pensamento, muda de atitude. Mas não é sempre. Mas Kardec ainda coloca: o mal domina sempre nesse espírito, que só em raros intervalos revela alguns clarões de bons sentimentos, sendo assim uma tarefa penosa para os seus instrutores.
Contudo, esperamos que, com perseverança, conseguirão domar essa natureza rebelde, ou ao menos deu leve em conta os seus esforços. Então, com isso, gente, a gente tem um exemplo do tipo de comunicação que às vezes a gente recebe. Essa comunicação geralmente dura de 10 minutos, de repente até meia hora. Há reuniões que geralmente são maiores, mas no geral são reuniões em que a gente tenta conversar e convencer esses irmãos a mudar de atitude. E geralmente, ou não geralmente, mas temos muitas situações que às vezes duram muitas reuniões. Porque muitas vezes você convence, mas não há o móvel do espírito de mudar. Nós também, muitas vezes, demoramos a ser convencidos de determinadas atitudes, como, por exemplo, um tratamento médico, que muitas vezes vai ser doloroso ou que não corresponde àquilo que a gente gostaria. É algo que, infelizmente, é parte, mas é parte também, e a gente precisa estar atento para lidar com isso. Então, com isso, nós vamos encerrar o nosso programa, desejando a vocês um excelente dia, e também algo que eu tinha feito ontem, mas é importante lembrar, que estamos na semana do Natal. A próxima domingo nós teremos Natal e a gente tem aí a oportunidade de. É domingo, nem sei mais, gente, eu estou perdido no calendário, só eu mesmo, mas esse é o último programa antes do Natal, e esse Natal, que será no domingo, como sempre, é uma reunião de família, e a gente, na doutrina espírita, tem a questão do simbolismo cristão, mas não é um mote principal. Nós acabamos adaptando e trazendo questões católicas para o nosso ambiente, mas é um momento de união familiar, a gente aproveita e desejamos para todo mundo que tenha um Natal de amor, de paz, de fraternidade e, dentro das possibilidades, de superação de desafios. Afinal, nós temos, como eu falei ontem, quem puder depois assista no Espiritualidade e Diversidade, a mensagem final, muitos desafios a serem vencidos. Mas para todo mundo que está aqui presente, deixar para todo mundo. Forte abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E na próxima semana retornamos com o nosso programa Caminhos do Espiritismo, trazendo outro artigo de Kardec. Tchau, pessoal. Até a próxima.